Você já leu ou ouviu falar da hemofilia? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação do sangue. Por exemplo, quando ferimos alguma parte do nosso corpo e começa a sangrar, as proteínas, que são os elementos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento de todos os tecidos do corpo, entram em ação, como forma de evitar a perda de sangue, estancando o sangramento. Ao contrário do que alguns imaginam, a pessoa com hemofilia, quando se machuca, não sangra mais rápido do que outras pessoas sem deficiência. Lembrando que a hemofilia não é contagiosa. Esta doença manifesta-se quase que exclusivamente no sexo masculino, mas pode acontecer mesmo que raramente no sexo feminino. Em geral, as mulheres não desenvolvem a doença, mas podem ser portadoras do defeito. Os sintomas da hemofilia são os sangramentos internos, principalmente dentro das articulações e dos músculos, mas também podem ser externos, por meio das mucosas do nariz, gengivas e etc. Mas quem tem hemofilia pode trabalhar? Pessoas com hemofilia podem ter direito ao auxílio-doença desde que cumpram os requisitos estabelecidos pelo INSS, como, por exemplo, a comprovação da incapacidade para o trabalho por um período mínimo de 12 meses. Quem tem hemofilia pode ter filhos. Normalmente, mulheres com hemofilia podem engravidar. Entretanto, é importante terem acompanhamento médico frequente para uma gestação bem-sucedida. Vamos a uma curiosidade. A mulher portadora da hemofilia tem 50% de chance de transmiti-lo à próxima geração. Mulheres com hemofilia, mesmo adolescente, podem ter sangramento menstrual intenso com duração maior do que 7 dias e muitos coágulos. Por conta disso, elas ficam em risco de desenvolver anemia. Vejamos alguns exemplos de hemofílicos que se sobressaíram. Günther von Ranges, anatomista alemão, vivo, 79 anos de idade. Alex Dowsett, ciclista profissional britânico, também vivo, com 35 anos de idade. Roger Ailes, empresário e executivo de televisão americano, falecido aos 77 anos. Mas voltemos. Lembrando que existem dois tipos de hemofilia. A hemofilia A, que ocorre por deficiência do fator 8 de coagulação do sangue, e a hemofilia B, por deficiência do fator 9. A hemofilia A pode ser tratada com emicizumab, um medicamento que se liga aos fatores 9 e 10 de modo a permitir que o sangue coagule mesmo sem o fator 8. Um tipo de terapia genética para a hemofilia B se tornou disponível recentemente e um medicamento semelhante está sendo testado para a hemofilia A. A hemofilia pode ser considerada hemofilia leve. Pessoas com hemofilia leve podem não ser diagnosticadas, no entanto, essas pessoas podem sangrar mais que o esperado após cirurgias, extrações dentárias ou uma lesão grave. A hemofilia moderada. As pessoas com hemofilia moderada apresentam poucos episódios de hemorragia não provocadas, mas em caso de cirurgias ou lesões podem ocorrer hemorragias descontroladas e fatais. Na hemofilia moderada, o primeiro episódio hemorrágico geralmente ocorre antes que a criança tenha 18 meses de idade. A hemorragia pode ocorrer após pequenas lesões. Finalmente, a hemofilia grave. Quando a hemofilia é grave, ocorrem episódios graves de hemorragia e estes se repetem com pequenas lesões ou sem razão aparente. Na hemofilia grave, o primeiro episódio hemorrágico ocorre com frequência durante ou imediatamente após o parto. O bebê pode desenvolver um acúmulo de sangue sobre o escalpo, que é a cefalomatoma, ou pode sangrar excessivamente durante a circuncisão. Mas você sabe o que é circuncisão? Pois pesquise, veja o que é. Procure buscar no dicionário.
Até mesmo uma injeção intramuscular pode provocar uma hemorragia que resulta em uma grande mancha roxa e em acúmulo de sangue, conhecido como hematoma. A hemorragia pode fazer a base da língua também inchar ao ponto de esta obstruir as vias respiratórias, dificultando a respiração. Uma leve contusão na cabeça pode provocar hemorragia substancial no cérebro ou entre o cérebro e o crânio, o que pode causar lesões cerebrais e a morte. O diagnóstico normalmente é feito através de exames de sangue. Um médico pode suspeitar de hemofilia em uma criança, sobretudo se for do sexo masculino, quando a criança sangra sem causa aparente, ou bem mais do que seria esperado após uma lesão. Um exame de sangue pode determinar se a coagulação de pessoa está anormalmente lenta. Caso afirmativo, outros exames de sangue para dosagem do fator 8 e do fator 9 podem confirmar o diagnóstico de hemofilia e determinar se é do tipo A ou do tipo B e a sua gravidade. O tratamento normalmente é feito com reposição do fator de coagulação deficiente. As pessoas que sofrem de hemofilia devem evitar situações que possam provocar hemorragias e alguns medicamentos, por exemplo, aspirina e provavelmente também medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, que interferem no funcionamento das plaquetas. Importante: portadores de hemofilia devem atentar à sua saúde oral para não precisarem sofrer extrações dentárias. Caso pessoas que apresentam formas leves de hemofilia necessitem de cirurgias dentárias ou outras cirurgias, elas podem ser tratadas com ácido aminocapróico ou desmopressina para melhorar temporariamente a capacidade do corpo de controlar hemorragias, de maneira a evitar transfusões. O tratamento com frequência inclui transfusões para substituir o fator de coagulação deficiente. Fatores de coagulação podem ser obtidos de sangue de doador, concentrando ou purificando-os a partir do plasma. Fatores de coagulação purificados do plasma são tratados para inativar a maioria dos vírus que podem estar presentes no plasma do doador. Os fatores de coagulação também podem ser produzidos em um laboratório com a utilização de procedimentos tecnológicos especiais. Esses fatores de coagulação fabricados são chamados de concentrados de fatores recombinantes, tanto do fator 8 como do fator 9, altamente purificados. Uma vez que eles não são obtidos de doadores humanos, não apresentam o menor risco de infecção presente com fatores derivados do sangue de doadores. A dose, a frequência e a duração da terapia são determinadas pelo local e pela gravidade do problema hemorrágico. Podem também ser utilizados fatores de coagulação para prevenir hemorragias antes de cirurgias ou ao primeiro sinal de hemorragia. Algumas pessoas com hemofilia desenvolvem anticorpos contra fatores de coagulação transfundidos, que destroem esses fatores. Como resultado disso, a terapia baseada na reposição do fator deficiente torna-se menos eficaz. Um importante dado. Dados de 2023 indicam que, em termos percentuais, somos o país que mais tem hemofílicos no mundo. Temos 13.895 casos. O país com mais hemofílicos registrados no mundo é a Índia, com cerca de 18 mil, seguida dos Estados Unidos e China, com cerca de 14 mil. Lembrando que podem ser doadores de sangue pessoas com idade entre 16 e 69 anos completos. E, finalmente, lembre-se que este vídeo é mais um motivo para que você seja um doador de sangue. Inscreva-se neste canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.